Empate ruim e saída dos torcedores do Atlético decepcionados, hein? E as críticas pra cima do time, hein? E do técnico Eduardo Domingues. Final de jogo em Belo e o placar ficou assim. 0. Também 0 na Copa do Brasil. Em 30 segundos tem uma final só pra você. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Acabou mais uma jornada esportiva, mas na Rádio Futebol na Canela, o jogo tem muito mais que 90 minutos. Começa a partir de agora, apito final. Entrevistas, opinião, análise e tudo dos bastidores de mais uma partida. Está no ar o apito final. Boa noite, meus amigos do Brasil. Acabou na MRV Arena, empate sem gols, Atlético e Juventude. Vamos ouvir aqui a saída dos jogadores do Atlético. Significa muito para vocês, né? Sim, claro que a gente não esperava esse resultado. A gente chega para buscar a vitória, para buscar esses primeiros 90 minutos. A gente sabe como vai ser difícil o jogo de lá, mas a gente já viveu isso na fase anterior. E agora é trabalhar bem. A gente tem poucos dias agora já para o segundo jogo. E é isso, é trabalhar bem para chegar nesse próximo jogo e buscar a classificação. 22 anos, jogador jovem, com muita qualidade, um elenco que tem várias peças que querem muito contribuir. Como que você está vendo essa junção? Até pensando no jogo para Caxias, como que você vê a qualidade dessa equipe para poder conseguir essa classificação e trazer mais, já que você chegou recentemente aqui no Galo, trazer mais para esse time? Eu acho que com o time que a gente tem um time muito qualificado, um time muito bom, e a gente precisa melhorar os resultados. Essa é a verdade. A gente vem numa sequência boa de mostrar a nossa qualidade, de disputar, de brigar, e é melhorar os resultados. Como eu disse, a gente precisa agora chegar no jogo de volta e ganhar o jogo, ganhar bem, para classificar e dar sequência na temporada. Tá aí, Vitor Hugo. Passando por aqui o Vitor Hugo, vamos aguardar ver se vai passar mais algum jogador aqui para falar antes da descida aos vestiários, e também vamos aguardar, né? Ver se vamos conseguir ouvir no nosso apito final o Eduardo Domingues e também o Maurício Barbieri. Lembrando sempre para você, tá ligado com a gente do apito final. A gente separa o apito final amanhã, o corte da rádio, no YouTube da Rádio Futebol na Canela, no YouTube da Princesa do Oeste. E se a gente não conseguir ouvir os treinadores, segunda-feira, Giro Esportivo, meio-dia MS, 1h Brasília, você vai ouvir a palavra dos comandantes dos jogos que a nossa equipe transmite. Olha, dos 3 jogos que fizemos desde a volta da Copa do Mundo, me parece que esse é o pior jogo do Atlético. Pior. Com o Bahia o time foi bem, não ganhou. Com o Palmeiras o time foi muito bem, ganhou o jogo. Hoje, o Juventude foi bem superior na proposta e execução. Pelo menos é a impressão que eu tive, mas quem analisa é ele. Douglas Clayton. Douglas, boa noite, bem-vindo ao apito final. Foi o pior jogo ou eu tô muito exigente? Não, o Atlético, para ver como é que é o futebol, né? Foi a São Paulo, ganhou do Palmeiras, o Barba Domingues deu um nó tático no Abel Ferreira e hoje quem tomou o nó foi ele, né? Ou seja, foi um dos piores jogos, sim, entendeu? Resultado muito ruim para um time que quer se classificar para a Copa do Brasil e agora vai ter que aguentar a panela de pressão que é o estádio Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Péssimo para o Atlético, bom para o Juventude. Eu não sei se o Atlético teve algum problema durante a semana, pelo menos nas informações que você nos passou, não houve problemas de ordem médica, de ordem clínica. Em nenhum giro esportivo você informou sobre uma virose, sobre jogadores que de repente pegaram uma dor de barriga, porque eu senti o Atlético muito abaixo na questão do ímpeto para quem está jogando em casa
e precisa minimamente levar uma vantagem para casa do rival. O Douglas, o time parecia que todo mundo a semana toda teve a desinteria que a gente fala, estava todo mundo se recuperando fisicamente, porque, meu irmão, no segundo tempo teve momentos que o Juventude trocava passe entre os seus zagueiros, entre os seus meio-campistas, abria o jogo, recomeçava, e o Atlético cercando. Irmão, o jogo em casa, a postura tem que ser diferente, Douglas. Por que o Atlético não teve postura de mandante hoje? O Atlético, é verdade, durante os giros que nós fizemos essa semana, o Atlético não teve nenhum problema de ordem médica, muito pelo contrário, teve jogadores liberados, né? Teve o Juventude, passeou na arena, como se estivesse na avenida, porque a gente vai ter que ouvir do Eduardo Domingues, porque eu vou te contar uma coisa, o Atlético fez uma partida péssima hoje, e o Juventude estava jogando como se estivesse em Caxias do Sul, como se estivesse em sua casa. Hoje, administrou o resultado, fez o que quis no segundo tempo do jogo. E o Maurício Barbieri deu o seu nó tático. O Atlético, agora é uma coisa que a gente não entende, né? O Juventude jogou na Série B, né? Ou seja, no fim de semana, o Atlético também jogou. Mas o Atlético teve semana cheia, tá certo? O Atlético não jogou pelo Campeonato Brasileiro. Então, o que está acontecendo? Ou seja, os jogadores passaram mal hoje, né? Então, alguma coisa de errado aconteceu. E eu cobrei isso no giro. Se você lembrar, você vai ver que é o seguinte. Eu falei, o Atlético tem que vencer dentro da arena. Fazer o resultado e vencer bem. Porque se levar para Caxias, o resultado ruim é complicado. Aí você pode falar o seguinte, tá tudo perdido pro Galo? Não, não tá. Futebol, ninguém tá dizendo aqui que o Atlético tá fora da Copa do Brasil, gente. Pelo amor de Deus. Mas o Juventude vai jogar em casa. Pode ser que na terça-feira o Juventude possa bugar e o Atlético fazer o resultado. Mas o Atlético tinha que ter feito o resultado hoje. Tinha que ter vencido. Tinha que ter conquistado a vitória para poder levar um resultado melhor para Caxias, para poder administrar. Tem mais time, tem mais elenco. Perdão, e tem mais dinheiro. Aí é. E só para responder o que você falou, antes de passar para o Rafael, o Atlético jogou domingo, voltou pós-jogo, né, Douglas, para Belo Horizonte, né? Voo fretado, voltou no mesmo dia para PH, certo? No mesmo dia. Perfeito. Então jogou domingo em São Paulo, dormiu, todo mundo dormiu em casa. Teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta para preparar para o jogo de hoje. O Juventude jogou terça com o Avaí, ganhou por 1-0. Quarta é aquele regenerativo. Quinta, o único trabalho para esse jogo, o único, porque sexta tem que viajar para Minas. Então veja você a logística e o calendário semanal de cada equipe. E parecia que o Juventude estava jogando no Jacone. Quem narrou o jogo foi ele. Rafa, boa noite, bem-vindo ao apito final. Por que o Atlético jogou tão mal? Obviamente, além dos méritos do Juventude. Por que o Atlético oscila tanto, Rafa? É isso aí, meu amigo Thiago Lopes Faria. Muito boa noite a você, boa noite do Douglas Cleiton e a todos que estão ligados aí no apito final. É uma oscilação do Atlético Mineiro, né, em jogos, né, na Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, e que, principalmente, né, o jogo contra o Bahia, que teve um jogo assim, mal, né, no jogo que não jogou bem contra o Bahia, depois contra o Palmeiras, que o técnico Eduardo Domingues deu nó tático para cima do Abel Ferreira, de um jogo fora de casa, no Nubank Arena, né, do 2-1, que também teve uma falha do Carlos Miguel, e agora hoje que o Juventude, segurando a equipe do Atlético, principalmente no segundo tempo, o Atlético teve a pressão pelo lado esquerdo, né, juntamente com o Bernard e o Renan Lodge, um dos melhores da partida, né, pelo Atlético, mas no segundo tempo conseguiu
segurar o ímpeto do Atlético, o Juventude, que teve algumas mudanças, principalmente com o Mandaca do segundo tempo, também mudando dos lados, principalmente o Natan e o Diogo Barbosa, que entrou no jogo no segundo tempo, né, para conseguir, né, esse esquema dos 5 defensores para conseguir segurar o resultado, e o Atlético teve dificuldades a isso, teve dificuldades para conseguir chegar mais ao gol do Jandrei, e isso mostra que o Atlético tendo oscilações durante os jogos, e que a torcida do Atlético não vinha com os bons olhos, sabendo que o Atlético vai convencer esse jogo. Não vai. Assim, o Atlético, dentro de uma oscilação de um jogo de outro, aí fica preocupado a torcida do Atlético. Isso mostra que o Eduardo Domingues, nesse jogo, principalmente no segundo tempo, o Juventude tendo uma marcação, né, principalmente dos seus volantes também, né, que é uma participação também do Lucas Mineiro e do Raí Souza, né, que participou mais no sistema, né, defensivo, e também pelos pontas, né, pelos alas, né, e que hoje, né, que o Adelan teve dificuldades, né, para fazer uma marcação no primeiro tempo em cima do Renan Lodge no primeiro tempo, né, mas no segundo tempo teve que corrigiu, né, o técnico Maurício Barbieri nesse sentido, e principalmente que o Juventude soltou mais para ir para os ataques, e o Atlético tendo dificuldades novamente. E isso que é evidente, meu caro TLF, isso que o Atlético não vinha aprovando desses esquemas que o Eduardo Domingues está fazendo, e aí fica numa situação, será que o Eduardo Domingues está fazendo direito, não está? Isso é a pergunta do torcedor do Atlético. Isso mostra que o time, com a escalação que tem aí do técnico Eduardo Domingues, principalmente de jogadores que estão aí dentro de campo, individualmente, né, o Bernard, que também, né, tendo uma partida não tão boa, inclusive do primeiro tempo, teve algumas jogadas de perigo, teve algumas ações aí de ataque pelo lado esquerdo. Renan Lodge, mais ainda, teve chances que ele perdeu, a chance que ele perdeu no primeiro tempo de um lançamento para ele pelo lado esquerdo, que isolou cara a cara com o goleiro, e na segunda etapa o Atlético sentiu a dificuldade por conta das alterações de sistema defensivo do técnico Maurício Barbieri, segurando o resultado, e aí o resultado positivo para o Juventude e o gosto amargo para o Atlético Mineiro, que tem que fazer o resultado, ganhar a classificação dentro do Alfredo Jaconi, que é difícil lá em Caxias do Sul, meu caro TLF. É o apito final ao vivo de Atlético 0, Juventude 0. Já você vai ficar com o segundo tempo de Santos e Remo aqui na Rádio Futebol na Canela, na Princesa do Oeste. O jogo tá lá na Rádio Futebol na Canela 2, aplicativo de áudio, tá 0-0, 42 do primeiro tempo. Olha, o que mais me incomodou hoje no jogo do Atlético, tá? Foi a questão da imposição. Você tá jogando em casa, você vai decidir fora, você precisa levar pelo menos um gol de vantagem para jogar pelo empate, e você não tem o ímpeto que o Atlético, como mandante, sempre mostrou ter. Noites heróicas no Horto, noites mágicas do Mineirão, noites que ainda não aconteceram na MRV Arena, é verdade, mas o Atlético já mostrou momentos de bom futebol com ímpeto. O time hoje parecia que estava só cumprindo tabela, um jogo qualquer da temporada, Douglas. E acho que isso preocupa mais. Por que depois de uma semana de trabalho, o time não teve vontade, não apresentou vontade para correr, não apresentou vontade para ganhar o jogo, tomar a bola na garganta do Juventude. Eu sou Atlético, 25 milhões a minha folha, você tá na Série B, 2 milhões, estou jogando em casa, sou bicampeão dessa competição, quero o tri. Esse Atlético não passou hoje na MRV Arena, Douglas. Estádio lotado, tá certo? Aí você se pergunta, cadê o Atlético? Gente, quem se lembra de 2013, das noites mágicas do Independência, né, e da final do Mineirão? O Atlético é competição de mata-mata. Isso aqui não é campeonato brasileiro, que você perde um ponto hoje. Você perde um ponto hoje e recupera amanhã. Então me ajuda.
O Atlético está jogando em casa. Se impõe. Mostra quem manda no terreiro do Galo. Mostra quem manda na Arena MRV. O Juventude, gente, com todo respeito, tá? O Juventude já foi campeão da Copa do Brasil, já jogou Série A. Mas hoje está na Série B. Uma folha de pagamento menor. O Atlético estava achando que estava onde? Estava achando que era amistoso? Estava achando que estava jogando aonde? Isso aqui é a Copa do Brasil, pô. É mata-mata. Não tem mais gol fora de casa para ser gol qualificado. Qualquer empate que tiver é pênaltis. E o Juventude vai jogar em casa, diante do seu torcedor. O Atlético não vai ter a torcida a seu favor. É uma panela de pressão jogar no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. Toma vergonha. Vamos tomar vergonha. Ganhou do Palmeiras. Eu falo muito da vaca holandesa aqui. O Atlético foi a vaca holandesa. Tirou o leite de São Paulo e chutou hoje o balde na arena. Ah, por favor. O torcedor do Atlético não aguenta mais essa falta de imposição, essa falta de postura dentro do seu estádio. Dentro de casa, o Atlético tem que mostrar quem manda. Aqui é Galo. É isso que eles têm que mostrar. E não foi o que aconteceu hoje. O Juventude parecia que estava na Serra Gaúcha, Thiago. Apito final para você, são 20h46 da capital do Pantanal, 21h46 horário de Brasília. Estamos no aguardo da abertura dos vestiários, ainda nada. Já já você vai ficar com o segundo tempo de Santos e Remo. Olha, vamos falar do Juventude, Rafael, porque o Barbieri realmente mostrou predicados. Um primeiro tempo de uma forma, segundo, no intervalo ele corrige o problema pelo lado direito da defesa e acredita que dá para ganhar do Atlético e vai para cima do Atlético. Jogando fora de casa. Ele olhou, opa, o bicho não é tão feio assim, dá para ganhar. E não fosse a pontaria, teve uma bola na trave, uma bola que raspou o gol do Everson, uma cabeçada que o Everson salvou também, poderia ter levado o resultado mais positivo ainda para a Serra, né? Exatamente, um dos dois tempos, né? O Juventude teve um problema no sistema defensivo pelo lado direito, né, que teve um problema aí o Aderlan para tentar proteger, e também o Gabriel Pinheiro ou o Tite tentando segurar mais pelo lado direito para fazer uma marcação, porque o Renan Lodge e o Bernard fazem uma tabelinha e que principalmente passando alguma dificuldade da equipe jaconeira para fazer uma marcação. E no primeiro tempo o Maurício Barbieri viu esse problema e teve uma alteração com o Mandaca, né, para a saída do Fábio Lima, talvez que seja para ajudar essa marcação pelo lado direito, mas também tendo um avanço também nos ataques, ajudando a equipe para conseguir sair com resultado positivo. E também no segundo tempo, meu caro TLF, que o Juventude consegue ter algumas alterações, né, com o Mandaca saindo, né, que estava jogando bem, saindo aos 30 da segunda etapa, colocando aí o Luan Martins para fazer uma proteção defensiva também, que é um jogador que é de proteção defensiva, né, do caso do Luan Martins, né, que é volante, mas conseguiu se segurar, conseguindo ter mais tranquilidade no jogo, soltando mais a equipe do Juventude no segundo tempo, em que também com a participação dos jogadores, né, dos jogadores que tem o Marcos Paulo, camisa 10, que também jogou bem na segunda etapa, não tanto do primeiro tempo, mas teve a melhora do segundo tempo, atuando, né, para tentar conseguir prender a bola, sair para o jogo, ajudar mais o Alisson Safira, e também entrando o Allan Kardec, que entrou no segundo tempo, que também é o centroavante, voltando para auxiliar mais, para fazer as trocas de passos para o ataque. E o Juventude, que, como você já disse, né, que uma bola quase entrando aí no lance do Patrick Lanza, né, numa cobrança de falta, que o Everson tirou com os olhos, né, que se tivesse de um pouco mais para cá, né, seria gol do Juventude, né, mas o Juventude conseguiu segurar a equipe atleticana, vai para o segundo jogo, né, e
assim, o principal, né? O Juventude, que está aí na Série B do Campeonato Brasileiro, jogando uma bola redondinha, né? E tentando conseguir voltar para a primeira divisão no Campeonato Brasileiro, da elite do futebol nacional. É claro que não quer perder essa chance, mas o resultado foi justíssimo pelo segundo tempo que fez o Juventude e o Atlético tendo dificuldades para ter essa efetividade nas finalizações e também nas conclusões em gols aí, para deixar a torcida um pouco mais, assim, de uma maneira menos irritada, digamos assim, mas o resultado de empate com sabor de vitória para o Juventude foi um resultado justíssimo por conta do segundo tempo que a equipe jaconeira fez, segurar o jogo e conseguindo esse resultado que queria, o TRF. Sem contar com o seu Lianco. Pois não. Desculpa. Sem contar com o senhor Lianco enfeitou muitas vezes sem necessidade, né? Falando aqui do Atlético. Muitas vezes, sem necessidade, o senhor Lianco. Agora, Douglas, o Juventude é um time que mostrou muitos predicados. O trabalho do Barbieri, ele mostra o time na mão. Eu confesso que, devido à correria do nosso trabalho, a gente tá no ar todo dia, vê vários jogos, a gente não olha para a Série B com tanta atenção. Mas hoje o Juventude mostra predicados, variação tática, primeiro tempo de uma forma, segundo tempo de outra. E é só lembrar que na fase anterior, o Juventude perde do São Paulo no Morumbi e poderia ter tomado um monte. Poderia, não tomou. Em casa, ele nem precisa dos pênaltis. Ele faz o placar que ele classifica. 3-1 no tempo normal. Ou seja, vai ser uma pedreira terça-feira no Jacone, o Douglas. Vai ser uma pedreira. Porque se você lembra, ou seja, ele perde para o São Paulo, reverte em casa, tempo normal, e não é à toa que ele é o vice-líder da Série B. Tá? Não é à toa. A gente não olha para a Série B com atenção, como a gente olha para a Série A, porque é muito jogo que a Rádio Futebol na Canela, né, que é Princesa do Oeste, que a gente faz aqui. Mas o que eu tô querendo dizer também, o que eu tô falando é isso. Vai ser uma panela de pressão em Caxias do Sul. Vai ser um jogo complicadíssimo. E o Atlético, não é que tá tudo perdido, mas vai ser um jogo complicado pro Atlético jogar em Caxias do Sul, porque lá o Juventude vai tentar fazer o resultado dentro de casa. E tem condições para isso, tá? E tem condições para isso. Eu não vou mentir pro torcedor do Galo. Eu não vou enganar o torcedor. Tem condições para isso. Não adianta a gente falar aqui de folha de pagamento, de quem está na Série A, quem está na Série B. O Juventude não está encarando dessa forma. O Juventude está encarando os times da Série A na Copa do Brasil de igual para igual. E é o que fez hoje com o Atlético. E vai fazer terça-feira também no Alfredo Jacone, em Caxias. Dá para o Atlético classificar? Dá. Mas vai ser uma panela de pressão. E o fator que eu falei anteriormente. O Atlético não vai ter o torcedor a seu favor. Apito final, 20:53, o intervalo na Vila, 0 Santos, 0 Remo. Estamos chegando na fase final do apito, porque na sequência você vai ficar com o segundo tempo de Santos e Remo. Vamos lá, antes do melhor e do pior, só passar a sequência de cada time. O Atlético pega o Juventude, terça-feira no Jacone. Veja você a logística. Vai sair de Caxias do Sul e tem que ir para Belém, pegar o Remo. Esses dois jogos na Rádio Futebol na Canela, tá, pessoal? Na terça-feira, Juventude e Atlético, quem dá o recado é o Rafael Cabral. No sábado, Remo e Atlético, quem dá o recado é o Gustavo Fernandes. E aí já encara o Bragantino pela Copa Sul-Americana, jogo também da Rádio Futebol na Canela, com Princesa do Oeste, esses 3 jogos. Futebol na Canela, Princesa do Oeste, APADV, KDV, Futebol Interior, RWRMS. Aí recebe o Grêmio e novamente o Bragantino. Essa é a sequência. Douglas, fale dessa sequência do Atlético Mineiro, porque pode virar o fio, né?
Você tem 2 mata-matas no meio do caminho, um de Copa do Brasil e outro de Sul-Americana. A logística. Caxias do Sul, Juventude, Remo, Belém do Pará. E vai e recebe o Bragantino em casa. Não, E vai depois... Bragança. Não, vai a Bragança. Não, é melhor. É verdade. Vai a Bragança. E depois recebe o Grêmio. E depois o Bragantino. É uma logística complicada. É uma logística muito complicada para o time que poderia ter feito o resultado hoje. Poderia ter resolvido hoje essa situação. Ou poderia ter feito rodar, pelo menos o mínimo resultado de 1-0 para tentar empatar, jogar pelo empate lá. Se ganha hoje, poderia até poupar alguns na terça, né? Visando a viagem para Belém, né, Douglas? Exatamente. Se faz um bom resultado hoje, um resultado expressivo, você poderia poupar alguns na terça, visando Belém. Mas não. Agora, na terça, vai ter que ir com o que tem de melhor. Não dá para poupar. São 3 competições, 2 mata-matas e o Campeonato Brasileiro, que é muito cobrado. Daria para rodar o time e não vai dar para rodar. Ou seja, é uma logística complicada, Thiago, mas o Atlético se meteu nisso. O Atlético se enfiou nessa confusão. Não vai poder rodar, vai ter que jogar com o que tem de melhor, vai ter que tentar a classificação com tudo, com o que tem de melhor, sem o torcedor. É o que tem, porque vai jogar lá, e se jogasse em casa, mas não, de Caxias para Belém. É o que tem para hoje, pro Galo. Eu não quero ser o profeta do caos, tá? Não quero ser o profeta do caos. Mas o Atlético vai ter a volta da Copa do Brasil, mata-mata. Aí mata-mata com o Bragantino, Copa Sul-Americana. E ele vai pegar adversários que estão lutando nesse momento contra o rebaixamento, que é o Grêmio. Ele pega o Grêmio em casa. Ele vai a Porto Alegre, ele vai pegar o Remo em Belém, o Grêmio em casa, o Inter no Beira-Rio e recebe o Vitória. Se ele se complicar nesse meio aqui, ele vai entrar setembro muito perto da zona do rebaixamento. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas pode acontecer. A gente sabe que uma eliminação no mata-mata traz um prejuízo mental muito grande, psicológico. Então veja você o prejuízo do resultado há pouco lá na MRV Arena. Rafael, agora a sequência do Juventude. Ele vai pegar o Galo, obviamente. Aí ele tem uma pedreira fora de casa com o Novo Horizontino, outra pedreira em casa com o Fortaleza, outra pedreira fora com o Goiás, CRB em casa e Londrina fora. CRB e Londrina mais tranquilo. Mas são decisões também, porque, obviamente, o Juventude quer voltar. Caiu ano passado, quer voltar. A prioridade nem é a Copa do Brasil, é a Série B, obviamente. Mas, até o momento, o time ganhou 9 milhões. Com um time que tem folha de 2, 4 meses de salário, meu caro Rafael Cabral, o Juventude já conquistou, avançando na Copa do Brasil, né? Exatamente. Também a 5 pontos, né, do líder Criciúma, que está liderando no campeonato da Série B. E também as equipes que vão disputar, até vendo o desempenho do Juventude, inclusive nesses jogos que também está nessa briga do G4 e que quer retornar à Série A também, é o Fortaleza. O Fortaleza que está aí a 1 ponto do Juventude. Então vai ser uma disputa de liderança, uma disputa para quem vai alcançar na liderança do campeonato, né, que é de um jogo que vai acontecer. Então o Juventude está na segunda colocação, que lhe dá a vaga direta para a primeira divisão, e os 4 times que vão lutar nos playoffs para conseguir essa vaga. Então certamente vai ser o jogo que promete muitas emoções aí na Série B, entre as duas equipes que estão muito bem na Série B, principalmente o Juventude, que está na vice-liderança, de jogo muito bem, né? Que temos aí Novo Horizontino, que esteve aí
na liderança durante muito tempo, né? Que agora caiu para a 6ª colocação, que é o próximo adversário do Juventude. Enfim, jogos, né, que vão ser, né, principalmente dos jogos entre Novo Horizontino e Fortaleza, dos 2 primeiros jogos que vão acontecer, que isso vai ser importante para o Juventude. Também o Goiás, que tenta subir na tabela, o CRB para tentar fugir do rebaixamento, né, que está aí numa situação complicada, a equipe do CRB, se melhorou aí no campeonato, né, agora na 8ª colocação, que eu tava pensando aí, o CRB que estava lutando para não cair, estava com dificuldades a equipe do CRB de tentar subir na tabela, está aí atualmente na 8ª colocação, o Goiás novo colocado, e o Londrina, 17º colocado, que está lutando para não cair, literalmente, agora sim, falando do time que está lutando para não cair, o Londrina, que é um jogo, digamos assim, assim, de tranquilo, mas é um jogo perigoso para a equipe do Juventude também, que a gente não pode mentir para a galera aqui. Então o Londrina está lutando para não cair, que é um time que está aí com 20 pontos ganhos, está aí com os pontos que podem acontecer lá no Estado do Café, enfim. Mas o Juventude tem aí das suas estratégias, o técnico Maurício Barbieri, que está muito bem na Série B, que não pode desperdiçar pontos por conta de classificação direta para a Série A e também disputar os playoffs para garantir a vaga na Série A do Campeonato Nacional, que tem agora atualmente, e também jogar bem nesses jogos na Série B para conseguir ter nesse jogo de agora, que está no meio do caminho, contra o Atlético Mineiro, que vai ser em casa na terça-feira, que nós vamos estar transmitindo aqui pela Rádio Futebol na Canela, e que o Juventude tem aí o Maurício Barbieri fazendo um trabalho bom na Série B e inclusive tendo essa notoriedade na Copa do Brasil com a equipe do Juventude e com o apoio do seu torcedor, que vai lutar pela classificação para as quartas finais na Copa do Brasil de 2026, TLF. Ô, TLF. Apito final para você, 21h01 na capital do Pantanal, 22h01 horário de Brasília. Já, não sai daí. Você que está no radinho, nos aplicativos de áudio da Princesa do Oeste do Futebol na Canela, o segundo tempo de Santos e Remo. Pois não. Mas, e tem aquela história, tá? A prioridade do Juventude, de fato, é a Série B do Campeonato Brasileiro. E tem que ser. Mas uma classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, se vier, dá uma grana considerável ao Juventude. Até para ter contratações de reforço, aproveitando que a janela está aberta. Ou seja, o Juventude, pensando no acesso e pensando na vaga direta, porque quem puder evitar o playoff e ficar entre os 2 primeiros, vai evitar. A intenção do Juventude é essa. Então, a classificação para a próxima fase, tanto para o Atlético, é um dinheiro que é importante. Nós não estamos falando só de dinheiro, tá, gente? A Copa do Brasil dá projeção. Uma projeção da vaga, da 2 vagas na Libertadores. No caso do Juventude, ele sonha e sonha alto. Ele sonha com acesso e quem sabe poder ir para a Libertadores via Copa do Brasil, porque se ele consegue o acesso, ele pode disputar sem problema nenhum. Então, as pretensões do Juventude é subir, mas ele quer ir na Copa do Brasil até onde der, para ter uma grana considerável, já que a Série B, quando você cai, você perde um valor considerável de direitos de transmissão da Série A para a Série B, reduz muito. Muito bem, vamos escolher o pior em campo. Agora você vai saber, na opinião da equipe Futebol na Canela, quem foi bom, ótimo, regular ou péssimo, o pífio e o patético do jogo. Eu vou no Dudu. Para mim, o pior em campo não se justificou a sua presença. Rafael. Pelo lado direito do Atlético, que deixou muito a desejar, né? O Dudu, que não jogou bem, o Tomás Pérez também, que não jogou bem, mas o Dudu, mais uma vez aí, que não apresentando o melhor futebol que tem,
se apresentou aí em outros clubes, agora atualmente no Atlético, que aí mais um jogo que o Dudu tá aí muito abaixo da expectativa que tem apresentado dentro de campo, e então meu voto é pro Dudu do Atlético Mineiro, camisa 92, mais uma partida que o Dudu não se apresenta bem dentro de campo, DLF. Douglas. Olha, eu vou fazer eu não sei se dá para fazer menção honrosa, mas eu vou pelas falhas, ou seja, pelo enfeite, tem necessidade do Lianco, mas eu vou no Dudu também. Não justificou porque entrou, não tinha a menor necessidade, não apareceu, então Dudu, o pior em campo. Talvez se o Preciado tivesse entrado no lugar dele no início, a coisa poderia ser diferente. Dudu eleito pior em campo, então a equipe da Rádio Futebol na Canela, Princesa do Oeste, escolhe o Dudu pior em campo. Agora o melhor em campo. E agora, na Rádio Futebol na Canela, você vai conhecer o melhor jogador em campo. A equipe da Rádio Futebol na Canela vai eleger o craque do jogo e o escolhido vai levar o troféu. Marcelo da Silva, o professor. Marcelo da Silva. Eu vou escolher o Raí, camisa 75 do Juventude. O que ele correu e cobriu de buraco não tá no gibi. Então eu vou no Raí, camisa 75, meu caro Rafael Cabral. Eu concordo plenamente com você. O Raí, eu estava observando a qualidade do jogador, corrigindo a Ryan Silva, número 75, e não Raí Souza, como eu já citei em algumas jogadas dele, né? É Raí Silva, né? Corrigindo aqui o sobrenome dele, Raí Silva e não o Souza, como eu já mencionei em alguns lances do andamento do jogo. Mas o Raí fez uma grande partida, né? Defensivamente, principalmente no segundo tempo. Meu voto é dele também, né? O Raí, pelo sistema defensivo, também ajudando o ataque, mencionando também o Marcos Paulo, camisa 10, que não foi muito bem no primeiro tempo, mas teve uma evolução no segundo tempo em tese de ataques, né, condução do jogo, cadenciar mais a partida, segurar mais o jogo, né? Menção honrosa para o Marcos Paulo, camisa 10, e meu voto para o camisa 75, Raí Silva, o craque do jogo de Atlético Mineiro e Juventude, o TLF. Douglas Clayton. Aí também me surpreendeu, ajudou o ataque. Raí. Gostei também do Safira, tá? Mas o Safira foi bem também. O Safira também foi bem. Menção honrosa pro Safira, né? Mas que saiu de campo. Raí, para mim, também é o melhor em campo. Muito bem, hoje um pouquinho mais curto o apito final, porque começou agora o segundo tempo da Vila, e você vai ficar com o segundo tempo dos aplicativos de áudio da Princesa do Oeste e da Rádio Futebol na Canela. Rafa, foi um prazer, grande abraço. A gente se encontra na terça no Planeta Bola e também depois no duelo Juventude e Atlético. É isso aí, um grande abraço para você, Thiago. Eu mandando um grande abraço também para o Douglas Creighton e a todos que estão ligados também pela Rádio Princesa do Oeste de Vinópolis, também na Rádio Futebol na Canela. Planeta Bola, terça-feira, né? A Planeta Bola vai ser 10 horas da manhã, e também no jogo mais tarde com Juventude e Atlético Mineiro, decisão nas oitavas de final da Copa do Brasil, quem garante vaga nas quartas de finais, o segundo maior duelo, o campeonato mais importante, melhor dizendo, do futebol brasileiro, e também no torneio que traz milhões de reais aí para o vencedor, o campeão, o campeonato bilionário, né? Digamos assim, na Copa do Brasil, e esperamos aí no jogo decisivo e também no jogo único, né? Mané Garrincha de Brasília, que vai ser o jogo único nesse ano de 2026. Um grande abraço a todos, felicidades e até terça-feira com vocês, Juventude e Atlético Mineiro, antes, Pleno da Bola de manhã, aqui na Rádio Futebol na Canela. Aquele abraço, galera. Douglas, grande abraço, até amanhã estaremos juntos com Internacional e Corinthians. Amanhã, Inter e Corinthians, a Princesa do Oeste. Você que está aqui acompanha a Princesa do Oeste, atenção, hein? Divisão amanhã. Você que está no radinho vai ficar com Chapecoense e Cruzeiro,
nos aplicativos de áudio, com a narração do Anderson Oliveira, né, nossa parceira, a equipe da Rádio Tabira vai dar o recado pra gente. E quem tiver no YouTube, vai aqui com a equipe da Futebol na Canela e Princesa do Oeste, Internacional e Corinthians, mas todo momento, quem tiver no YouTube, nós vamos ter informações de tudo que acontecer lá em Chapecó. Então, amanhã a gente está de volta e vem aí, a partir de segunda-feira, novidades na programação esportiva da Princesa do Oeste. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera. Amanhã, então, comigo, com o Thiago Caetano, Juliano Cavalcante e Douglas Cleiton, Internacional e Corinthians, 7h, Brasília, começa o pontapé inicial. A gente entra com bola rolando 7h30, 6h30 da tarde, horário do Mato Grosso do Sul. Aqui deu um empate, 0 Atlético, 0 Juventude. O apito final fica por aqui em 30 segundinhos nos aplicativos de áudio da Princesa do Oeste e da Rádio Futebol na Canela. O segundo tempo de, por enquanto, Santos 0, Remo 0, 3 minutos do segundo tempo. Canais da Rádio Futebol na Canela, 5 anos no ar, na cobertura da Copa do Brasil.